Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria de hoje. E eu creio que a palavra de hoje vai tocar no fundo do seu coração, hein? O que você está tolerando que está roubando a sua prosperidade? Tem alguém aí que percebe que você se esforça, você corre atrás, você faz a sua parte, mas nada muda? Hoje você vai saber por quê que nada na sua vida muda, nada na sua vida avança. É porque tem algo que você está tolerando, que está roubando a sua prosperidade. E eu vou trazer aqui cinco coisas que você pode estar tolerando, que está roubando a sua prosperidade. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria. Quem não me conhece, eu sou Letícia Caldas. Eu sou especialista em quebrar traumas, bloqueios, tudo aquilo que impede você de romper, principalmente na vida amorosa e financeira. Pra gente não perder o costume, vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo qual cidade você é, qual estado, qual país, eu quero conhecer você um pouquinho mais. Me fala se vocês estão me ouvindo bem ou não, para eu poder trazer essas 5 chaves valiosas aqui. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir do que eu vou te entregar aqui hoje, a sua vida vai romper. Aquilo que estava travado vai voltar a funcionar, vai voltar a dar certo. Aquela área da sua vida que você sente que estava morta, que estava parada mesmo, que é como se fosse um jardim tão seco que você rega e nada vai para frente. Eu declaro sobre a sua vida que aquilo que estava travado volte a viver, né? Olha só, a Fabiola de Tobias Barreto, Sergipe. Quero saber de onde você é. Comenta aqui embaixo. Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Quero saber de onde você é. Comenta aqui pra gente começar, pra gente não perder o costume, né? Brasília, Ceará, Manaus. Vocês estão me ouvindo bem? Me confirma aqui embaixo se vocês estão me ouvindo bem pra eu começar. Já prepara papel e caneta pro nosso Café com Sabedoria aí, pra você já anotar as 5 chaves que pode ser... Em uma dessas 5 chaves, você está presa, travada. Uma dessas 5 chaves que eu vou te entregar pode ser aquele lugar, pode ser aquilo que você está tolerando e está roubando a sua prosperidade. Vou trazer 5 chaves aqui que você vai falar assim, Letícia, é nisso que eu estava travada, era isso que eu estava tolerando e estava me impedindo de prosperar. Tá? Estão me ouvindo bem? Maravilha, olha só, Jéssica de Sete Lagoas, Cabo Frio, Teresina do Piauí. Meus amores, sejam muito, muito bem-vindos. Vamos lá então. Nossa, meu café tá quente! Vamos lá então, tá? Vamos fazer o seguinte, uma pessoa que é próspera, ela transborda. E transbordar é a gente entregar na vida dos outros, né? A gente fazer algo pelo outro de forma gratuita. O que eu tô fazendo aqui com vocês hoje? Eu tô transbordando na vida de vocês. Poderia estar atendendo, poderia estar com meu marido, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tô aqui transbordando na vida de vocês. Então faça o seguinte, clica no aviãozinho, encaminha essa live para o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com elas hoje, tá? Vamos fazer isso? Vamos transbordar na vida das pessoas? Vamos transbordar na vida das pessoas? Faz o seguinte, já comenta aqui embaixo, eu sou próspera, eu sou abundante. Comenta aqui embaixo, eu sou abundante. Meus amores, vamos lá. A palavra que eu vou trazer para vocês hoje é o que você está tolerando, que está roubando a sua prosperidade. Faça essa pergunta a si mesma agora. Faça essa pergunta a si mesma agora. O que eu estou tolerando que está roubando a minha prosperidade? A Fabiola falou, Letícia, mulher, eu te juro que um dia irei fazer uma consulta contigo. Trabalhando, me organizando minhas economias, mesmo assim não consigo almejar o que eu quero. Fabiola, amém. Vou te atender com o maior prazer, com o maior amor, mas tem algo que está roubando a sua prosperidade aí, tem uma autossabotagem aí para você não conseguir alcançar o que você tanto deseja, né? Comenta aqui embaixo, gente, eu sou abundante. Eu sou abundante. Por mais que você não acredita, começa, né? A fé, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus faz milagres na sua vida. Tudo que Deus faz é abundante, você não é? Quantas células tem no seu corpo?
Quantas células tem no seu corpo? Olha o ar que você respira, você é abundante sim. Não deixa as vozes da escassez te travar nesse momento. Meus amores, quem já tá aí comigo sempre no Café com Sabedoria, pega seu papel e caneta e começa a anotar. Abra o seu coração. Fala comigo. Eu abro o meu coração para essa mensagem entrar e provocar transformação. A palavra de hoje é justamente essa. O que você está tolerando que está roubando a sua prosperidade? E antes de trazer as 5 chaves, que é onde você vai identificar, e eu quero que vocês coloquem nos comentários depois, qual dessas chaves que você está tolerando, qual desses pontos que você está tolerando que está roubando a sua prosperidade, eu quero que você coloque nos comentários depois. Você que está no Instagram, você que está vendo gravado, você que está no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu quero que você coloque nos comentários qual dessas 5 chaves que está sendo a trava que você carrega, tá? E antes disso, eu quero trazer a palavra, não é mesmo? Quero trazer 2 palavras aqui para vocês, para começar a abrir o seu inconsciente aí. Primeiro, eu quero ir em Gênesis. Quem puder colocar aqui embaixo, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem pegar aí, ó, sua Bíblia. Ui, minha Bíblia já tá feia, viu, gente? Vou dizer a verdade. Mas eu tenho uma meta para cumprir, para eu comprar uma Bíblia nova, que é uma que eu tô querendo. Vamos lá, então. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha só. Deus chama Abraão e faz promessas. Ele faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei com grande abundância de favores e engrandecerei teu nome. Tu serás uma bênção. Olha como que isso é forte. O que Deus está falando aqui com Abraão? Sai da sua terra. Sai da sua parentela, do meio dos seus parentes. Sai da casa do seu pai e da sua mãe. Vá para a terra que eu te mostrarei. Quantas pessoas estão aqui que não estão conseguindo prosperar porque não conseguem sair da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela? O que isso quer dizer, Letícia? É físico? Às vezes a gente tem que se afastar da nossa família fisicamente, sim. Mas muitas vezes a palavra do Senhor está falando sobre uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Ah, Letícia, na minha casa, todo mundo foi CLT. Ninguém teve coragem de abrir uma empresa. Eu também não posso. Sai da sua casa. Sai da sua perto, da sua parentela. Gênesis 12, quem tá perguntando aí, tá? Meus amores, olha como é que isso é forte. Abraão teve que sair de perto da sua parentela, dos seus parentes, dos seus pais, para poder viver o novo de Deus. E você? Quantas mulheres estão aqui que dizem que querem viver um relacionamento de amor, de respeito, de fidelidade, mas estão todo dia na casa de pai e mãe, escutando a mãe reclamar, escutando o pai reclamar? Você acha mesmo que você vai viver um relacionamento diferente dos seus pais? Acha mesmo? Se todo dia você vai lá e reforça as crenças ruins em relação a relacionamento que você carrega desde a infância? Se essa palavra já tocou no seu coração, você vai mandar um foguinho aqui, vai mandar um coraçãozinho aqui. Tá tocando aí? Tá sacudindo a cadeira aí? Você tá balançando a cadeira aí? Se tiver, me conta. Me conta. Hã? Quantas pessoas aqui, Deus já prometeu prosperidade e bênção, mas você ainda tá presa na mentalidade da sua família. Mas você ainda está olhando para trás, tá olhando para os erros do passado, tá olhando para os erros do seu pai, da sua mãe. Letícia, meu pai tentou montar uma empresa, só que faliu. Ele teve muitas dívidas e perdeu o carro, perdeu tudo. Como que eu vou conseguir fazer diferente? Sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais e vá para a terra que eu te mostrarei. O que Deus tem para mim, para você é novo.
E o novo dá medo, porque a gente não tem referência para se apegar. O novo dá medo, meus amores, porque o novo é algo desconhecido. E tudo que é desconhecido dá medo. Na sua família ninguém foi feliz no amor. Os relacionamentos não tinha diálogo, não tinha conversa. Era um ressentido do outro, o outro ressentido do outro lado. Não tinha conversa, tinha traição, tinha desrespeito, não tinha amor. E agora, para você viver algo novo, você precisa sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, da sua mãe, para você viver um novo de Deus. Como que você vai viver um novo de Deus olhando para trás? Como que você vai viver um novo de Deus olhando o tempo inteiro para a história do seu pai e da sua mãe? Acorda, mulher! Deus tem algo novo para você e já está pronto, já está liberado. Talvez você já esteja pisando, ó. Pisa aí no chão, pisa no chão, marcha. Talvez você já esteja pisando no novo de Deus, mas você não consegue enxergar, porque os seus olhos estão lá atrás. Eu tenho mais um versículo aqui poderoso para trazer para vocês. Tá fazendo sentido aí? Tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Eu vou fazer o seguinte, antes de entregar a próxima palavra, eu já vou entregar a primeira chave aqui que você está tolerando e que está roubando a sua prosperidade. A Fabíola falou que tá arrepiada aqui. Amém, que o Senhor fale através da minha boca. Que eu seja a boca do céu aqui hoje. Sabe? Que nada que sai da minha boca venha de mim, mas venha do Senhor. Pega seu papel e caneta e já anota aí, né? O que você está tolerando que está roubando a sua prosperidade? E a primeira chave aqui que você está tolerando a insegurança. Quem aqui é insegura e assume? Porque a verdade cura. Quem aqui é uma mulher insegura? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quem é insegura aí? Letícia, realmente eu sou insegura. Eu sou insegura nos relacionamentos, eu sou insegura nas amizades, eu sou insegura com dinheiro, eu tô o tempo inteiro com medo do dinheiro faltar. Quem é insegura? Eu já vou contar pra vocês. Insegurança. Insegurança vem de uma falta de paternidade. Insegurança gera em você uma identidade distorcida, uma identidade de órfã, que está sempre com medo, que não acredita que Deus cuida de você. E aí, você está tolerando a insegurança. E aqui eu quero que vocês peguem algo poderoso, porque eu acho que vai falar com muitas mulheres aqui. Já aproveita e encaminha essa live para o máximo de pessoas, para as amigas, para as inimigas, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos amar nossos inimigos. Então manda essa mensagem para quem é inimigo também, tá? Quem tá entrando aí agora, eu tô falando hoje sobre o que você está tolerando que está roubando a sua prosperidade. E aqui eu tô trazendo a primeira chave. Primeira coisa que você está tolerando que está roubando a sua prosperidade é tolerando a insegurança. Sua insegurança vem por uma ausência de paternidade. Vem por uma identidade distorcida. Você até diz que acredita em Deus, mas caminha feito órfão. Você tem uma vida que parece que você é órfã, que você não acredita que Ele está cuidando de você. Letícia, como assim? Deixa mais claro. Quem aqui não consegue empreender? Comenta aqui embaixo. Quem aqui precisa da segurança da CLT? Letícia, eu não consigo deixar de ter carteira assinada. Eu não consigo montar o meu próprio emprego, meu próprio negócio. Por quê? Porque eu preciso da segurança de saber quanto é que eu vou receber no final do mês. Você poderia estar faturando 5 mil, 10 mil, 20 mil, mas continua naquele emprego que você recebe um salário mínimo porque você quer a segurança de chegar no final do mês e saber quanto que você vai ter para receber, para você saber com o que você vai gastar. Isso não é segurança, meus amores, isso é prisão. Prisão. Que fichas caem? O Senhor falou muito comigo nas madrugadas, esses dias atrás, que uma das travas que Ele teve que curar muito em mim foi justamente isso. Porque eu, com 15 anos, arrumei um emprego para poder entrar, para poder fazer faculdade. Calma, viajei. Eu quis ler uma mensagem aqui, não dei conta.
Gente, já já eu abro um tempinho para vocês trazerem as perguntas, porque senão eu me perco. Com 15 anos, eu arrumei um emprego de meio período para conseguir entrar numa escola particular. Porque eu sempre estudei em escola pública e nos últimos 2 anos estava tendo muita greve. E eu acreditava que eu só conseguiria viver uma história diferente se eu tivesse um estudo melhor. Então, desde os 15 anos, eu aprendi a buscar segurança naquela folha de pagamento. Então, eu tinha meu caderninho onde eu anotava quanto eu ganhava, as despesas que eu tinha, o que eu podia gastar, o que eu não podia, e eu cresci assim. Depois que eu me formei em farmácia na época, eu também era funcionária de uma farmácia. Então, eu tinha meu caderninho onde eu anotava as despesas fixas, as despesas variáveis, quanto que eu podia gastar por semana para ir, não sei, no restaurante, para viajar. Porque eu pus a minha segurança naquela folha de pagamento. E quantas pessoas aqui estão tolerando essa insegurança, buscando uma segurança interna que não foi curada em algo externo? Letícia, eu só vou me sentir segura quando eu me casar. Sua segurança não pode vir do casamento, meus amores. Senão a sua vida vai ser vazia para sempre. Letícia, eu só me sinto segura se eu tiver um emprego de carteira assinada. Não vai resolver a insegurança que você carrega. Não vai resolver. E aí, por isso, você aceita menos, seja na vida amorosa, seja no trabalho, porque você acredita que não consegue algo maior. Tem pessoas aqui que não conseguem empreender porque o fato de chegar ao final do mês e ela não saber quanto que ela vai ganhar, isso faz ela paralisar. E aí? Que fichas caem? Não tem ninguém na Bíblia. Gente, toda vez que minha vida trava, toda vez que tem uma questão na minha vida, eu falo assim, opa, deixa eu ir para a Bíblia, deixa eu ir para a palavra, para eu ver quem viveu a mesma coisa que eu estou vivendo, para eu descobrir o que eu faço para resolver. Não tem ninguém na Bíblia que prosperou vivendo de carteira assinada. Não tem ninguém na Bíblia que prosperou sem empreender, sem pegar um serviço, sem pegar um produto e vender. E você está querendo acessar a abundância do Senhor, fazer viagens maravilhosas, acessar o que há de melhor nessa terra, trabalhando de CLT, meus amores? E aí? Que ficha cai? E aí, por causa dessa insegurança que você carrega, você trabalha em algo que você não gosta, com um patrão que te desrespeita. Toda segunda-feira para você é horrível. Chega o final de semana, é um alívio. E você começou a normalizar o que não é normal. Tudo porque lá no fundo esconde uma insegurança que você carrega. E aí você fica preso em algo que você não gosta, em algo que você se diminui, em algo que não é estabilidade, é prisão. Por quê? Porque você acredita que esse medo que te aprisiona, essa insegurança que te aprisiona é prudência. Não, Letícia, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter cuidado. Como é que eu vou pagar minhas contas? Que fichas caem, meus amores? O que você está mantendo na sua vida porque você acredita que é proteção, mas é algo que te limita? O que você está mantendo na sua vida porque você acredita que é algo que te protege, mas na verdade é algo que te limita? Fala, Deus! Tá fazendo sentido para você? Manda aqui. Letícia, a chave virou, a chave virou, a chave virou. Tá fazendo sentido? Coloca aqui, a chave virou. Deixa eu ver as perguntas aqui. Letícia, minha filha, você é a resposta das minhas perguntas para Deus. Amém, amém. A honra e a glória é do Senhor. O que mais? Acho que tinha perguntas lá para cima. A Camila falou, eu era assim, mas com as suas terapias e buscando a busca constante a Deus, tenho melhorado muito. Amém, Camila. O que mais?
Olha só a Fabiana. Eu já tive loja online e fechei por medo, insegurança e medo. É isso. Você caiu na isca de Satanás direitinho. Camila falou, fiquei 11 anos na CLT e hoje sou empreendedora há 8. Foi a melhor escolha que eu já fiz. Eu amo vender roupas, agora eu quero vender fitness, mas estou sem saber o que passo dar. Pera aí que já vai ter outra chave que vai ser resposta para vocês. Gente, a chave virou, a ficha caiu? Comenta aqui embaixo. A ficha tá caindo aí? Se você tem alguma pergunta, não tenha vergonha, pergunte, sabe? Não existe pergunta boba, não. Talvez você tá com vergonha de fazer alguma pergunta aqui. Não existe pergunta boba. E talvez aquilo que você quer perguntar é a dúvida que tá no coração de outra pessoa também. Antes de eu trazer a segunda chave aqui, eu vou trazer a palavra agora. Que tá lá em Gênesis 19. Quem quiser olhar na sua Bíblia aí, Gênesis 19. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou trazer de uma forma resumida. O que acontece? Gênesis 19. Ló, ele recebe na casa dele 2 anjos. E esses 2 anjos falam com ele o seguinte. Então, aqueles 2 anjos disseram a Ló, tens alguém mais aqui? Teus genros, seus filhos, suas filhas, todos quantos tem nessa cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar, que era Sodoma e Gomorra. Porque seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou para destruí-lo. O que os anjos fizeram? Os 2 anjos foram na casa de Ló e falou assim, ó, pega a sua família e racha fora daqui. Some daqui. Saia de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor nos enviou e nós vamos destruir essa cidade. Olha o cuidado de Deus com Ló, né? Deus falou assim, os anjos falaram assim, ó, Deus vai destruir essa cidade e você precisa ir embora. Pega a sua família e vaza daqui. Saia de Sodoma e Gomorra. E aí, ao amanhecer, os anjos instaram com Ló para que se apressasse, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que estão aqui e saiam para que não pereças na justiça dessa cidade. E aí, os anjos falaram, ó, vai embora logo, nós vamos destruir essa cidade, vai embora logo. E aí, ele, porém, demorava, e aqueles homens o pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele. Tiraram-nos e os levaram para fora da cidade. Olha só, olha como que Deus foi bom com Ló. Olha só como que Deus foi bom com Ló, né? Além dos anjos avisarem que eles tinham que sair, pegou pela mão e falou assim, vamos embora, você não tá querendo ir embora? Não, vamos embora. E levou. Aí, quando a gente chega aqui, olha como que isso é forte. E talvez essa pessoa seja você. Talvez você seja uma mulher, uma imitadora da mulher de Ló. Então o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades, toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló, gente, dá sua atenção aqui, mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Eu acho que eu pulei essa parte, mas eu tinha que ter falado para vocês que os anjos falaram assim, não olhem para trás. Quer ver? Pera aí, gente. Tem uma parte que os anjos falam, não olhe para trás. Não olhe para trás. Ai, Jesus, cadê? Eu não anotei. Aqui, ó. Versículo 17. Aconteceu que, levando-os para fora, um deles disse, o anjo falou com Ló, foge por tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas de toda essa campina, foge para o monte, para que não pereças. O anjo falou, não olhe para trás, não olhe para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás e virou uma estátua uma estátua de sal. Será que você não se tornou uma estátua de sal, mulher? Você está olhando para trás o tempo inteiro, mulher?
Esses dias eu atendi uma pessoa que tem 8 anos que ela se divorciou de um relacionamento abusivo e até hoje ela não conseguiu ser feliz no amor. Por quê? Ela está igual a mulher de Ló, olhando para trás, se tornou uma estátua de sal. Tem pessoas aqui que viveram tanta escassez na infância, tanta pobreza na infância, que estão iguais à mulher de Ló, olhando para trás e se tornou uma estátua de sal e está paralisada e não consegue ir para frente, não consegue viver o novo de Deus. Que fichas caem? Vamos para a segunda chave? Quem aí está pronta para anotar a segunda chave que eu tenho aqui, que você está tolerando? Que você está tolerando, que está roubando a sua prosperidade. A ficha está caindo? Comenta aqui, manda um foguinho, manda um coraçãozinho, compartilha esse momento com mais pessoas. Gente, essa palavra estava queimando meu coração desde semana passada queimando, e eu falei assim, eu preciso entregar esse negócio o mais rápido possível, porque eu preciso ser obediente a Deus. Segunda chave, quem puder anotar e colocar aqui embaixo, segunda chave do que você está tolerando, que está roubando a sua prosperidade. Você está tolerando relacionamentos que drenam a sua energia. Você está tolerando relacionamentos que drenam a sua energia. Tem mesas que o Senhor já te mostrou que não é para você sentar mais, mas você está insistindo. Tem lugares que não era para você estar mais e você está insistindo. E a sua vida está travada por causa disso. Se a mesa que você senta toda semana é mesa de mulheres que traem, é mesa de mulheres que são traídas, você será a próxima. Se a mesa que você senta é de pessoas que estão endividadas, é de pessoas de mentalidade de escassez, são pessoas fofoqueiras, fofoca é pecado, meus amores. Pessoas fofoqueiras, e se elas são fofoqueiras, quando você se levanta, você é o tema da mesa, tá? Só para ficar claro. Se você senta em mesas onde as pessoas têm uma mentalidade de escassez, de pobreza, você é a próxima. E quando eu falo que você está tolerando relacionamentos que drenam a sua energia, não é só relacionamento amoroso, não. É amizade também. Talvez você está tolerando amizades, pessoas na sua vida que você vive para ser aceita, que você vive para mostrar que você tem valor. Se você precisar provar o seu valor para alguém, para ela olhar para você, retire-se. Esse lugar não é para você. Se tiver alguém na sua vida que você tem que provar o valor que você tem para ela olhar para você, retire-se daí, esse lugar não te serve. Tem pessoas que estão presas em amizades, em relacionamentos, por uma necessidade de aprovação. A pessoa tá nem aí para você, a pessoa tá andando e cagando para você e você tá lá lambendo ela. Meus amores, amizade é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tem pessoas aqui que só elas se doam e a outra pessoa não doa. E aí, não é amizade. Eu já tive uma amiga que eu gostava demais dela, demais. Só que eu vi que aquela amizade começou a me fazer mal. Todas as vezes que eu tava mal, que eu precisava de ajuda, que eu ligava pra ela, ela nunca me atendia. E quando ela queria ligar pra mim, ela me ligava 50 vezes sem parar até eu atender. E quando eu atendia, ela nunca perguntava, Olê, como que você tá? Olê, você tá precisando de alguma coisa? Não, ela só falava dela. Ela só falava dela. E aquilo não era amizade. E aquilo me trouxe uma angústia. Eu falei assim, ó, não é pra mim. E eu me afastei. E ela me julgou. E ela mandou mensagens me ferindo, como se fosse assim, você começou a ganhar dinheiro e você me chutou. Mas não, meus amores, eu tava pronta para ser amiga dela, mas ela não queria ser minha amiga. Tem pessoas que só estão do seu lado porque você tá no fundo do poço. Porque no dia que você começar a ir bem, elas não vão suportar o seu sucesso. Amigo de verdade não é aquele que passa a mão na sua cabeça quando você tá mal. Amigo de verdade é aquele que suporta o seu sucesso. Quando você tá mal, qualquer pessoa passa a mão no seu cabelo. Quando você tá mal, qualquer pessoa vai lá e ora por você.
E quando você tá bem? Amigo de verdade suporta o seu sucesso. E aí? Que fichas caem? E aí, quantas vezes você traz para sua vida pessoas que diminuem os seus sonhos? Eu já falei pro meu marido, ele, Letícia, você sonha umas coisas muito exageradas. Eu falei assim, eu sonho grande porque o meu Deus é grande. Se eu sonhar pequeno, eu vou limitar Deus, eu não vou limitar ele, não. Se ele me dá sonho grande, eu vou sonhar grande, sim. Não sei quando é que vai acontecer, mas eu vou sonhar. Entende? Quantas vezes você traz para perto pessoas que diminuem os seus sonhos? Quando você fala que você sonha com uma coisa, que você sonha com a outra, a pessoa, você parece que é besta, é claro que você não vai conseguir isso. E a pessoa te joga num buraco. E a pessoa te diminui. Que fichas caem? A ficha caiu aí? Comenta aqui embaixo, Letícia, a ficha caiu. Qual a mesa que você vai ter que levantar aí? Meus amores, prosperidade não cresce onde você precisa diminuir quem você é. A prosperidade não cresce, a prosperidade não expande onde você precisa diminuir quem você é. E aí? Onde é que você está se diminuindo para caber? Talvez você está se diminuindo para caber na mesa da sua mãe, na mesa do seu pai. Se a sua mãe e as suas tias só sentam para falar mal do marido, talvez é justamente essa mesa que você precisa levantar, se você quer ter um relacionamento saudável. Porque senão você vai arrumar algum jeito de estragar o seu casamento, o seu relacionamento, para ficar igual a elas. Será que na mesa da sua família é a mesa que todo mundo senta para falar mal do governo, para falar mal do imposto que é caro, para falar que a vida é difícil, que dinheiro é sofrido? Talvez seja essa mesa que você tem que levantar. Porque é uma mesa de escassez, de mentalidade de escassez. E aí você fica preso em ciclos de ruína, de rejeição, de abandono. Que fichas caem? Que fichas caem? Tem perguntas aí, meus amores? Se tiver perguntas, traz aqui para nós. Traz aqui para nós. Tem perguntas aí? Traz aí para nós. Olha só. Em 2 Timóteo diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Quantas pessoas estão aqui debaixo de um espírito de covardia, de medo? Quem aí sabe quem é o pai do medo? O pai do medo é Satanás, meus amores. E se você está dando lugar para Satanás, você já parou de ouvir a voz de Deus há muito tempo. Hoje eu e meu esposo somos antissociais. Levantamos de várias mesas e nossa vida está andando. É sobre isso. É sobre isso. E eu falo mais para vocês. Se vocês não se levantarem de mesas que te diminuem, você não vai abrir espaço para as mesas certas. Se você não se afastar das amizades erradas, você não vai abrir espaço para as amizades certas. A Giane disse: tenho que mudar a mentalidade do meu marido. Ele tem mentalidade assim. Giane, só Jesus salva. Quando você quer ensinar o seu marido, mandar, mudar o seu marido, você está entrando no lugar de esposa ou de mãe? É mãe que educa o filho, é mãe que ensina o filho. Você não é mãe do seu marido, volta para o seu lugar de esposa. Você como esposa, você pode orar pelo seu marido. Quantas vezes na semana você está tirando tempo para orar pelo seu marido, para que Deus transforme ele, para que Deus mude a mentalidade dele? E eu te digo mais, é a tampa e a panela. Se você não mudar a sua mentalidade, não tem como ele mudar dele. O exemplo arrasta, não é o controle. Não é você querendo ser Deus na vida do seu marido que vai mudar. É o seu exemplo, é a sua mudança. Vocês são a tampa e a panela que se conectam. Então, meus amores, cuidado. Tem pessoas aqui que o relacionamento não vai para frente porque entraram no lugar de mãe do marido. Você já viu filho transar com a mãe? Eu nunca vi.
Então como é que você quer que seu casamento dê certo se você entrou no lugar de mãe do seu marido? Hã? Manda o foguinho, manda o coraçãozinho. Ó, receba isso com amor, tá? Receba isso com amor, porque a verdade cura. Eu preciso dizer a verdade pra vocês. Preciso dizer a verdade. Terceira chave. Quem aí tá pronta pra receber a terceira chave? Por nada, amor. Terceira chave. Fabiana falou, Letícia, qual a sua rotina de oração? Oro muito nas madrugadas, tá? Eu oro muito nas madrugadas, oro de manhã, oro à noite, faço jejum pelo menos uma vez na semana com propósito, entende? Tem que ter hábito. Da mesma forma que você alimenta seu corpo, você bebe água, você se alimenta. Da mesma forma que você cuida da sua alma, das suas emoções, você precisa cuidar do seu espírito, alimentar o seu espírito com Bíblia, com oração, com jejum. Tem pessoas aqui que tá precisando jejuar para ter resposta na vida. Hã? Vamos lá, ó, as chaves que eu trouxe aqui. Primeira coisa que você tolera que rouba a sua prosperidade, você tolera a insegurança. Segundo, você tolera relacionamentos que drenam a sua energia. E agora nós vamos pro terceiro. E esse terceiro aqui, principalmente essas mulheres que tiveram problema com paternidade, isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Controle excessivo. Controle excessivo. O que tá roubando a sua prosperidade? O seu controle excessivo. Quem quer controlar as coisas consegue confiar em Deus? Quem quer controlar as coisas só confia nela mesma. E eu vou dizer para vocês, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, 2022, 2023, eu precisava de muita resposta para ser obediente a Deus. Quando foi para eu ir embora para Alphaville, para São Paulo, eu pedi a Deus confirmação de tudo quanto é jeito vocês pensarem. Eu precisava de muita confirmação para eu conseguir obedecer. E assim o Senhor fez. Só que chegou um momento na minha vida que o Senhor começou a se calar. Por quê? Porque Ele queria gerar em mim uma maturidade espiritual. Ele queria curar em mim essa necessidade de controle, essa necessidade de saber tudo o que ia acontecer. E foi doeu muito, porque muitas vezes eu paralisei. Quando eu não escutava a voz de Deus como eu escutava antigamente, eu paralisei. Mas tem mulheres aqui hoje que Deus quer curar essa necessidade de controle. Essa necessidade de controle é pelas feridas que você carrega, é pela ausência de paternidade que você tem, é pela falta de proteção que você carrega lá da sua infância. Pelas vezes que você não se sentiu protegida pelo seu pai, pelos abusos que você viveu. Que fichas caem? Esse controle excessivo está roubando a sua prosperidade. Talvez Deus tenha algo grandioso para você, mas a sua necessidade de controle está te deixando presa em algo pequeno. Fala, Deus, manda o fogo, me manda o coraçãozinho. Reage, mulher. Reage, mulher. Esse controle excessivo te faz querer a garantia de tudo antes de agir. Te faz esperar o momento perfeito. Quem espera o momento perfeito nunca age. Quem espera o momento perfeito nunca vai fazer nada. Uma necessidade de certeza absoluta de tudo. Deus está querendo que você tenha maturidade. E quando a gente tem maturidade com o Senhor, a gente não precisa que Ele entregue tudo na nossa mão para a gente confiar. Só vai. Quantas vezes eu paralisei, meus amores, porque eu queria que Deus desenhasse tudo que Ele tinha para mim. E eu paralisei. E na verdade, Deus estava me ensinando a ter uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional. Quantas mulheres estão aqui com a necessidade excessiva de controle? E isso está roubando a sua prosperidade. Isso está roubando o que Deus tem para você.
Quantas vezes você desenha algo na sua cabeça e você quer que seja exatamente daquele jeito, mas Deus tem algo totalmente diferente, mas muito melhor. Mas muito melhor. Eu olho hoje pro meu casamento, sabe? Para as coisas que Deus tem me entregado. Tem coisas que é processo realmente, que Deus está trazendo maturidade para mim, para o meu esposo. Mas tem tantas coisas que eu tô vivendo hoje que eu jamais imaginaria viver. Tem tantas coisas que eu pedi para Deus e Ele tá me entregando muito além daquilo que eu esperava. E se eu estivesse ainda nessa necessidade de controle, eu não estaria vivendo. Eu não estaria vivendo. A fé não limita o nosso planejamento. Ter fé que algo vai dar certo não deve limitar o nosso planejamento. Mas o controle excessivo limita movimento. O controle excessivo te faz paralisar. O que você está paralisado aí? O que você está paralisado aí por causa desse controle excessivo? Solta. Começa a caminhar, começa a fazer e Deus vai te mostrar se Ele está com você ou não. Solta, vai, movimenta os milagres. Deus faz milagres quando nós estamos em movimento. Enquanto você estiver paralisada, cheia de ideias na cabeça e não consegue colocar nada em prática, Deus não consegue mover. Não tem como Deus fazer milagres naquilo que você não teve coragem de começar, mulher. Que fichas caem, meus amores? Que fichas caem? Comenta aqui embaixo. Eu vou para a quarta chave, tá? Quem entrou aí agora, eu sou Letícia Caldas. Já entra lá no meu Instagram, né? Confere tudo que tem lá. Eu trabalho justamente com travas, com traumas, com bloqueios no seu inconsciente que te impedem de prosperar, de ter dinheiro, de ser feliz no amor, tá? Quem quiser agendar comigo, clica no link da minha bio, já agenda a sua sessão de terapia ou a sua sessão de constelação sistêmica à luz da Bíblia, tá? Vai ser um prazer, uma honra te atender. Você que tá no YouTube, eu vou deixar embaixo desse vídeo o link para você agendar comigo, tirar suas dúvidas, minha equipe vai estar lá disposta para te responder. Aqui. A Francélia falou que perdeu a primeira chave. Bora encontrar essa chave, mulher. Eu vou responder para vocês aqui. Primeira chave, tolerância à insegurança, tá? Isso tá roubando a sua prosperidade. Segunda chave, tolerar relacionamentos que drenam a sua energia. Terceira chave, controle excessivo. Se alguém puder escrever aqui embaixo, meus amores, vai ajudar muito as outras pessoas. Primeira chave que está roubando a sua prosperidade, insegurança. Segunda, relacionamentos que drenam energia. Terceira, controle excessivo. Se tá fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo, Letícia, eu quero ver a quarta chave. A ficha tá caindo, a ficha tá despencando aqui. Manda o coraçãozinho. Ui, nossa, quase derrubei aqui. Manda o coraçãozinho, manda o foguinho que eu vou para a quarta chave aqui. Quarta chave. Quarta chave, a voz da escassez. Fala, Deus, a voz da escassez. A voz da escassez. Meus amores, quando eu morava aqui em Minas, né, aqui em Montes Claros, eu pagava um aluguel de R$ 1.700. Fui morar em Alphaville, São Paulo. E o tempo inteiro pedindo a direção de Deus em tudo. Lugar, prédio, apartamento. E eu procurei apartamentos mais baratos, mas o Espírito Santo me incomodava e falava, não é aqui. Eu, meu Deus do céu, e agora? E eu fui morar num apartamento onde o aluguel era R$9.000. Eu não tinha coragem de contar pro meu pai quanto eu pagava de aluguel. Eu tinha vergonha. Eu tinha medo do julgamento dele. E todos os meses, quando eu ia pagar o aluguel, eu sofria. Eu pagava o aluguel 6 horas da tarde, de tão desesperada que eu ficava. Porque eu ficava, meu Deus do céu, muito dinheiro, eu não vou dar conta. E sabe o que aconteceu? Chegou um tempo na minha vida que realmente chegou o dia de eu pagar o aluguel, eu não tinha o dinheiro para pagar.
O que fala no livro de Jó? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu tinha tanto medo, a minha mente, a nossa mente governa tudo, meus amores. Eu tinha tanto medo de faltar dinheiro para pagar o aluguel e todo mês eu ficava pensando naquilo que eu atraía aquilo para minha vida. A nossa mente tem o poder de conduzir o nosso caminho para a gente viver o novo de Deus ou não. Quando eu olhava para aquele aluguel de 9.000 reais, eu achava que era muito, eu tinha medo, eu estava rebaixando Deus. Eu estava diminuindo Deus. Porque o mesmo Deus que faz um milagre pequeno é o mesmo Deus que faz um milagre grande. E você? Essa mentalidade de escassez, essa voz de escassez, está roubando a voz de Deus na sua mente. Está roubando a sua prosperidade. Para de limitar Deus. Uma voz de escassez tão grande que vem ideias na sua mente. Quem coloca as ideias de negócio é Deus que coloca. E você fala, ah, não, agora não. Ah, não, ainda não estou pronta. Ah, não. Se eu crescer, eu vou decepcionar alguém. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser diferente da minha família, então eu rejeito. Quantas pessoas estão presas na escassez? Porque estão ouvindo a voz da escassez. Talvez lá na infância você ouviu seu pai e sua mãe dizer: dinheiro muda as pessoas. Quem tem rico é ganancioso, rico é orgulhoso e você não conseguiu ir para frente. E eu te pergunto, essa voz de escassez é sua ou ela foi herdada? Essa voz de escassez é sua ou foi herdada? Meus amores, deixa eu contar algo aqui para vocês. Tem 2 anos, e eu sempre fui muito obediente a Deus. Tremendo as pernas, chorando, esperneando, mas eu ia lá e obedecia. Quando Deus me mandou embora para São Paulo, eu só chorava. E eu sentava em mesas, eu conversava com pessoas e tinha pessoas que estavam ali, que sonharam morar em Alphaville, que sonharam estar naquele lugar, e eu nunca sonhei estar naquele lugar. Eu só chorava porque eu não queria estar lá. Mas eu obedeci. E várias coisas que Deus foi me confiando, eu fui obedecendo, eu fui rápida em obedecer. Mas teve uma coisa que eu não consegui. Tem 2 anos que Deus me entregou um livro para escrever. E em visão, Ele me deu o nome do livro, Ele me deu o nome de cada capítulo. E eu comecei a escrever e eu paralisei. Toda vez que eu sentava para escrever o livro, minha cabeça fazia assim, não ia para frente. Ou eu sentava e lia o capítulo e eu arrumava 1000 defeitos e tudo estava ruim. Até que chegou um tempo e o Senhor usando vários profetas para vir falar comigo. Tem um livro que já era para estar pronto. O livro que Deus te mandou fazer já era para estar pronto. E aí chegou um momento que eu falei assim, Deus, por que eu não consigo? Eu não consigo escrever esse livro. Eu sei o que tem que ter nele, eu sei o que tem que estar escrito ali, eu não consigo. Sabe por quê? Porque na minha infância, todas as vezes que eu sentava para ler algum livro da escola, minha mãe falava que eu estava à toa, que eu precisava arrumar a casa, lavar a louça, que eu estava perdendo tempo com aquilo. E por uma necessidade da minha criança ferida, por uma necessidade de aprovação da minha mãe, por uma voz de escassez que eu herdei, eu não estava conseguindo escrever o livro. Quantas coisas estão paralisadas na sua vida? Quantas coisas não estão prosperando na sua vida por causa de vozes de escassez que você carrega? Vozes que talvez não vieram de você, vieram da sua família. E você começa a normalizar o que você está vivendo, mas não é normal. O reino de Deus tem prosperidade. O reino de Deus tem saúde, tem amor, tem paz. Se não está prosperando, tem algo errado. Se não tem amor, se não tem saúde, aí tem algo errado. Para de normalizar o que não é normal. E eu vou para a 5ª e última chave. 5ª e última chave. Culpa por prosperar. Tem pessoas que não vão para frente aqui por culpa. O que é culpa?
Culpa, Letícia, raiva de si mesmo. Quando você carrega um peso de ser diferente da sua família. Culpa por ganhar mais do que os seus pais. Letícia, o valor mais alto que meu pai ganhou foi 5.000. E eu chego nesse valor, não consigo passar. Não consigo ultrapassar esse valor. O mês que eu consigo ultrapassar o valor que meu pai fazia por mês, algo acontece e eu perco. O carro quebra, alguma coisa em casa quebra, eu tenho que comprar. Aparece uma despesa extra. Culpa de prosperar. Culpa de ganhar mais do que os seus pais. Meus amores, o que os nossos pais viveram não tem que ser o nosso teto. Não tem que ser o máximo que a gente vai alcançar, não. Tem que ser o mínimo, tem que ser o piso. Para de viver uma história que já foi escrita. Tem pessoas aqui que a avó teve uma história, a mãe repetiu a história e agora você vai repetir a história? Escreva a sua própria história, viva algo novo na vida amorosa, nos relacionamentos. Viva algo novo. Viva algo novo. Para de repetir uma história que já foi escrita. É como se a história das pessoas da sua família sempre fosse o mesmo rumo e parasse no mesmo lugar, e parasse no mesmo lugar. A sua precisa ser diferente, precisa romper, precisa ir além. Medo do julgamento. Olha o caso que eu te contei para vocês, eu não tinha coragem de contar para o meu pai quanto que eu pagava de aluguel, medo do julgamento. Se eu tava com medo de julgamento dele, pelo dinheiro que eu estava ganhando, pelo que eu estava prosperando, eu estava rejeitando o dinheiro. E aí? Quantas pessoas aqui sabotam seus resultados para continuar pertencente? Letícia, se eu for feliz no amor, eu não vou conseguir sentar para conversar com minha mãe, porque eu não vou ter nada para reclamar. Que fichas caem, manda o fogo, manda o coraçãozinho. Letícia, eu não consigo ganhar mais dinheiro, porque se eu for conversar com meus irmãos, eu não vou ter nada para conversar com eles, porque eles só reclamam da vida escassa, do dinheiro que falta todo mês. Como é que eu vou dar conta? Meus amores, vocês não precisam repetir a história da sua família para se sentir pertencente. Você já carrega dentro de você seu pai e sua mãe. E por amor a eles, por honra a eles, faça uma história diferente. Faça uma história diferente. Muitas vezes o seu problema não é conseguir prosperar. É não se permitir prosperar. É não sustentar aquilo que Deus já te entregou. Às vezes você não está sustentando aquilo que Deus te entregou. Que fichas caem? Meus amores, a palavra que eu tenho para vocês é essa. Eu espero que tenha tocado profundamente aí. Profundamente aí. O pessoal perguntou sobre o meu atendimento, tá? Meu atendimento é online. Eu tenho clientes ao redor do mundo inteiro. Já mais de 15 países. Eu parei de contar, eu tenho que voltar a contar de novo. Tem clientes em mais de 15 países. Onde você estiver, eu te atendo, tá? Meu atendimento é online. Tanto terapia quanto constelação sistêmica. A constelação sistêmica, ela é mais profunda, né? A gente vai no profundo da sua alma. E a terapia é aquela transformação contínua. E nós precisamos disso. Um dos maiores erros que eu já cometi na minha jornada foi chegar a um ponto de parar de me cuidar. Porque a minha vida travou. Então, a gente não pode parar de se cuidar da nossa alma, daquilo que está no nosso inconsciente. Porque senão o nosso consciente nos guia e sempre vai nos guiar para um lugar de dor. Tá? Vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar? E você que quer agendar sua sessão de constelação de terapia, clica no link da minha bio, minha equipe vai estar lá para te responder, para trazer mais informações. Quem tá no YouTube, só clicar no link aqui embaixo e já saber mais informações e agendar sua sessão, tá? Vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar? Coloca as mãos no coração, ore alto, pro céu ouvir, pra terra ouvir, pro inferno inteiro estremecer. Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho diante de Ti
um coração quebrantado, porque eu sei que muitas vezes eu tolerei aquilo que afastava, aquilo que me afastava de tudo que o Senhor tinha para mim. Então eu te peço, Pai, não há nada em oculto que não possa ser revelado. Revela para mim hoje o que eu tenho tolerado que me afasta de prosperar. Eu te peço, Pai, me dê coragem para liberar o que precisa ir. Me dê coragem para liberar aquilo que não cabe no novo de Deus na minha vida. Me dê sabedoria para agir e fé para viver o novo de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, meus amores? Amém? Ó, um dia abençoado para vocês. E eu quero que vocês coloquem nos comentários qual chave mais tocou seu coração. Quero saber, tá? Ó, vou te esperar. Vou lá ler os comentários para ver se seu comentário tá lá, ó. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.